Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar a oração São Maximiliano Kolbe, a Imaculada. Essa é uma oração muito bonita de São Maximiliano Kolbe. Antes de a gente começar propriamente o nosso itinerário de hoje. Diz assim: concede-me louvar-te, ó Virgem Santíssima, concede-me louvar-te com o meu empenho e sacrifício pessoal. Concede-me viver, trabalhar, sofrer, consumar-me e morrer. Por ti, somente por ti. Concede-me conduzir a ti o mundo inteiro. Concede-me de contribuir para uma maior exaltação de ti, a maior exaltação possível de ti. Concede-me render-te uma tal glória que jamais ninguém te rendeu até agora. Concede-me a outros de superar-me no zelo pela tua exaltação e a mim de superá-los, assim que numa nobre emulação da tua glória aumente sempre mais profundamente, sempre mais rapidamente, sempre mais intensamente, como deseja aquele que te exaltou de uma maneira assim inefável acima de todos os seres. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Bem, quero saudar a todos. Nesta noite nós estamos comemorando neste dia a fundação da Milícia da Imaculada. Este é um dia de grande alegria para nós, os milites. E hoje nós vamos falar algumas coisas sobre este itinerário espiritual, sobre essa fundação. Como a Imaculada é ela em que realiza todas as coisas, eu tinha um itinerário e, ao sentar aqui, o meu coração direcionou-se a outras coisas. Hoje o nosso itinerário terá o seguinte: eu vou contar um pouco da minha relação, de maneira muito breve, a relação, de certa forma, dos filhos de Kolbe com a milícia. Isso não estava nos scripts, né? E vamos colocar algumas questões sobre São Maximiliano Kolbe, que vai nortear o que nós vamos falar hoje. Depois nós vamos partir da leitura do Itinerário Espiritual, um livro que é muito bom, por sinal, e vou dizer o porquê. E depois nós vamos partir de algumas meditações, algumas impressões que eu tenho sobre São Maximiliano Kolbe e, claro, algumas meditações espirituais de algumas questões referentes à fundação da MI e uma meditação para os nossos dias, para a nossa vida, enfim. É claro que isso pode aparecer também no decorrer da leitura do itinerário espiritual, é possível, tá? Vou botar aqui um pouco mais à luz. Mas vamos lá, então essa é a correlação que eu vou fazer. O texto, também queria trazer um texto do Evangelho para nós hoje, que é o texto da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, nos versículos de 7 até o versículo 18. E, de certa forma, esse texto tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. Em alguns momentos, claro, que for plausível, eu vou fazer isso, porque numa live é muito rápido, né? Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios 4, versículos de 7 a 18. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus, e não de nós. Somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados, postos em extrema dificuldades, mas não vencidos pelos impasses, perseguidos, mas não abandonados, prostrados por terra, mas não aniquilados,
incessantemente por toda parte, trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja também manifestada em nosso corpo. Com efeito, embora vivamos como sempre entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa carne mortal. Assim a morte trabalha em nós, a vida, porém, em vós. Por conseguinte, tendo o mesmo espírito de fé, a respeito da qual está escrito: acreditei, por isso falei. Cremos também nós, e por isso falamos. Pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus ressuscitará também a nós com Jesus e nos dará ao lado dele juntamente convosco. E nos porá ao lado dele, juntamente convosco. E tudo isto se realiza em nosso favor, para que a graça, multiplicando-se entre muitos, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não nos deixamos abater. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a ruína, o homem interior se renova dia a dia. Presta bem atenção nessa parte. Pois as nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno da glória que ela nos prepara até o excesso. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então a palavra de Deus hoje, esta leitura, nos mostra que a vida do cristão ela é uma vida pautada por esses sofrimentos de Cristo, o sofrimento de que adere à fé, esse sofrimento que está presente na nossa vida cotidiana. Mas esse sofrimento, esta ação em nós que nos faz morrer a cada dia para alcançar a vida eterna, para chegar a Cristo, fim último do homem, ele é o itinerário de todo cristão. Por isso, em cada coisa que acontece na nossa vida, sejam elas das alegrias que antegozam, o céu, sejam elas nas tristezas que façam com que nós possamos cada vez mais diminuir a nossa humanidade, não diminuir no sentido de desumanizar, mas diminuir o homem velho para que nasça um homem novo, nos aponta para o céu, inclusive as coisas que nós possamos fazer. Porque não olhamos para aquilo apenas que vemos, São Paulo está falando isso, mas aquilo que tiver transitório, mas nós nos direcionamos para aquilo que é eterno. Isso acontece através dos sofrimentos. E em cada sofrimento, Deus vai ali prevalecendo sobre nós. Tá? Essa é uma primeira coisa que eu queria falar aqui. Pois bem, uma segunda questão é referente à minha história com a MI. Tá? Eu, vamos dizer assim, quando voltei para a igreja, eu não gostava de Nossa Senhora, eu tinha uma raiva muito grande da Igreja Católica, eu tive simpatia pelo movimento punk, fazendo um breve resumo. Então tudo aquilo que era católico para mim era desprezível, também por contatos com pessoas de origem protestantes. Enfim, também eu estive ligado a coisas esotéricas, mas enfim. Desculpe, em um determinado momento em que eu voltei para a fé da igreja, isso aí eu posso contar uma outra ocasião, nos momentos em que eu comecei a participar de, geralmente, grupos da renovação carismática, eu tive um encontro pessoal com uma mulher que faz parte da renovação carismática, daí comecei a participar. Eu queria que nós tivéssemos um grupo de renovação carismática, que não foi possível na época, e em um encontro que existia aqui em Salvador, chamado Maria Jovem, olha só a questão de Nossa Senhora, interessante, eu encontrei uma pessoa que naquele momento estava recém-chegado, na verdade, desculpe, não foi nesse encontro, em uma missa, em que apareceram duas pessoas que são muito importantes na minha vivência no encontro com a MI. Estava lá o Frei Pedro Rogério, frade conventual, digo que a minha raiz colbiana está ali, o Frei Pedro, e um missionário da MI na época, que veio para fazer uma experiência de comunidade de vida de leigos da milícia, o senhor Antônio Carlos Tedesco, conhecido como Cal. Numa missa
em que o Frei Pedro presidiu e ele pregou, nós conversamos e aí eu comecei a participar no primeiro projeto, onde existe hoje a Fazenda Santa Cruz, se não me falha a memória, lá em Candeias. Então essas duas pessoas foram as duas pessoas que me apresentaram o carisma colbiano. Então foi ali que eu li muito sobre São Maximiliano Kolbe, tive a oportunidade de ler, claro que não toda, mas as obras completas. E dali eu fui me apaixonando por este santo. E a minha formação era ir lá, rezar, né? Ler sobre São Maximiliano Kolbe. Eu li muitas coisas, como já disse. Depois fiz a experiência de morar na comunidade. Até que tem um tempo que, na minha concepção, e aqui não façamos julgamentos, né, em relação aos irmãos, porque todo consagrado ele faz parte da MI, ele faz parte da Milícia da Imaculada. Eu decidi sair da comunidade de vida e desta relação também com a comunidade, e conheci a minha esposa, né, nesse momento da missão. Não saí por causa dela, né, as pessoas cogitam coisas que não tem nada a ver, e é nesse caminho em que nós, ao voltarmos para casa, a gente se casou, tá? Nós começamos a pensar que nós deveríamos continuar evangelizando. E a partir, eu dou aula de karatê, e numa aula de karatê eu sempre trazia uma palavra bíblica. Um dos alunos que era protestante fazia aquelas perguntas, e nesse caminho eu decidi tirar as dúvidas dele e começamos um caminho com outros jovens, também oriundos do karatê na época. Antes disso nós tínhamos já um grupo ligado a essa comunidade, que estava ligado em mim. Depois esse grupo também cessou, como também a ligação desta comunidade com a Milícia da Imaculada. Claro, sou grato à obra da Imaculada. Claro, ali eu aprendi esse carisma colbiano, amei, trabalhei, né? E trabalho até hoje, claro, né? Rezei bastante ali naquele local que tem toda a cara da Imaculada. Então a gente agradece as pessoas que nos apresentaram a fé, né? Inclusive o senhor Tedesco e o Frei Pedro Rogério, na qual eu tenho contato até hoje e me orienta muito. Ao voltar, começamos um grupo. Eu já estava fazendo a teologia, então começamos um grupo que era meio carismático e meio colbiano, até por uma solicitação do bispo Dom Gregório, né, que nós tivéssemos um grupo. Ele dizia assim, que não fosse nem carismático e nem milícia, mas que fosse carismático e milícia. E nós tínhamos itinerário. Depois eu fui para João Pessoa, esse grupo se desfez, né, aqui em Salvador, e fiz uma experiência na paróquia Nossa Senhora Aparecida do Cristo, né, com o Frei Hamilton. Ele estava lá, depois ele foi designado para a MI. Também devo muito a ele essa questão, né? Já dá volta a estar com o carisma colbiano. Lá trabalhei no Crisma e algumas pessoas estavam ali, tive sempre vontade de muito trabalhar com a MI, mas trabalhei lá no Crisma e na renovação carismática, né? E ao voltar para Salvador, a minha irmã, Ana, pediu para a gente fazer novamente estudos, e dali nós recomeçamos os Filhos de Kolbe. A partir desses estudos, também recomeçou um grupo em João Pessoa, Paraíba, do Crisma. Alguns fazem parte, hoje outros não mais. Então nós começamos um grupo, e a partir daí, a partir do carisma colbiano, nós compreendemos que nós devemos ser mírites e ser consagrados em nossa casa, viver esse carisma da MI na nossa vida cotidiana. Isso vai aparecer muito hoje. Então, fazendo um grande resumo, é isso. Também, deixa eu pegar uma obra aqui, São Maximiliano. Percebi que a Imaculada nos direcionava a viver esse carisma de formação e missão, que hoje são os Filhos de Kolbe. No diretório de formação, ele fala que São Maximiliano desejava grupos de formação, né? Formações filosóficas, teológicas. Isso me chamou muita atenção. De certa forma, isso norteou a minha decisão de, claro, a partir daí, os Filhos de Kolbe seguiram esse caminho de formação de espiritualidade.
E hoje é bem interessante, nós vivemos essa espiritualidade no cotidiano, na nossa família. Por isso, muitas das coisas que eu vou falar também tem a ver com a nossa espiritualidade, da nossa maneira de beber desse carisma colbiano. Tá? Bem, então, deixa eu achar aqui. Se não me engano, tem uns artigos que falam sobre isso, os grupos de formação. Mas como não estava organizado para fazer isso, enfim, depois eu posso pegar e deixar aí nos comentários sobre essas questões. Mas vamos lá. Claro que necessariamente um grupo da MI não precisa ter esses moldes que eu estou falando aqui. Nós temos esses grupos de carisma colbiano, tá? Vocês já com certeza que se interessam por São Maximiliano Kolbe, já viram bastante coisa, né, sobre ele hoje no dia a dia. Eu quero continuar em Auschwitz, né, naquele local que São Maximiliano morreu. Eu fui fazer uma pós-graduação, né, não em Auschwitz, né, e eu ouvi falar de São Maximiliano Kolbe novamente. O Viktor Frankl ouviu falar, a morte de São Maximiliano teve uma ressonância gigantesca, tá, naquele campo de concentração. E entre eles, o Viktor Frankl ouviu falar sobre o testemunho de São Maximiliano Kolbe, não só o fato dele ter dado a vida por um pai de família, mas também todo o testemunho que ele realizou lá nesse campo de concentração. A sua entrega pelos irmãos, a sua bondade com os capatazes, o seu testemunho de fé. E tudo isso é um caminho que aconteceu, que faz parte de São Maximiliano Kolbe. É isso que eu quero falar. Ali acontece, e com certeza Viktor Frankl também percebeu isso, uma coisa chamada a força desafiadora do Espírito. Este é um título da Elizabeth Lucas, que é uma discípula de Viktor Frankl, que fala que, apesar do psicofísico, do nosso corpo e dos nossos instintos, existe algo que é muito maior, que é a força do Espírito, aquilo que nos constitui, aquilo que é o ser humano, né? Que é a sua dimensão espiritual. Dimensão essa espiritual que vem da graça de Deus. E isso realiza uma coisa chamada antagonismo psiconoético. Acreditava-se naquela época, principalmente pelas influências de Freud e outros psicólogos da psicologia moderna, mecanicista, de que o homem, naquelas condições, ele iria agir pelos instintos. Ele ia buscar o sexo desenfreado, ele ia agir como um animal. Por mais que muitas pessoas fossem tratadas como animais, ali muitas pessoas se levantaram como santos. Entre elas São Maximiliano Kolbe, mostrando esta força desafiadora do espírito que vem, claro, do ser humano, que não é um animal, que é capaz de fazer coisas muito boas, mas também que vem de uma graça sobrenatural. E é nessa perspectiva que eu quero falar hoje sobre a fundação do MI. Desta graça sobrenatural que toca na nossa humanidade, e na nossa humanidade que deve tocar toda a graça espiritual, que é o caminho que, de certa forma, São Maximiliano fala para nós. Bem, isso permeado, quando eu falar sobre o livro, isso vai aparecer, por isso que eu já estou dando algumas ideias, tá? Existe uma coisa quando acontece a ação de Nossa Senhora ali, na encarnação do Verbo, a união hipostática. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Claro, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, esse Verbo que se fez carne no ventre da Virgem Maria, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele que criou todas as coisas, conforme fala em Colossenses capítulo 1, nos versículos 14, 15, capítulo 1, versículos 14 e 15. Aquele que estava antes da criação, que tudo foi feito por ele e para ele, se fez carne no ventre da Virgem Maria. Este é um momento muito importante, porque ali, conforme fala em Gálatas capítulo 4, versículo 4, existe aquilo que nós chamamos a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos, a configuração e o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento, não só que toca ao povo de Israel, mas toda a humanidade, acontece no ventre da Virgem Maria, desta mulher que foi salva, que teve a sua salvação antecipada, que não teve nenhuma mancha do pecado em nenhum momento da sua existência. Aqui nós estamos falando de maneira muito resumida da Imaculada Conceição, porque
a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, não poderia nascer de uma pecadora. Por isso Nossa Senhora, concebida sem pecado original, a toda santa, a toda pura, que traz para nós esta unidade entre o céu e a terra. E aqui já respondemos uma pergunta bem interessante que norteia a milícia da Imaculada. Por que pela Imaculada? Porque este é o caminho que Deus se utilizou para salvar a humanidade. São Maximiliano também é um grande leitor de São Luís Grimond de Montfort. Em muitos momentos você vai perceber que está ali o Tratado da Verdadeira Devoção. Também São Maximiliano leu muitos outros santos. Tem outros livros aqui de São Maximiliano. Tem um livro que está em espanhol, que é até de um monge cisterciense, que fala São Maximiliano, mestre e doutor da oração, que vai mostrar as influências de São Maximiliano Kolbe. Tá? É muito interessante perceber essas questões que estão aqui. Tá? Pra gente, quando a gente for falar sobre MI, a partir do itinerário espiritual, lendo algumas coisas e refletindo, essas ideias estejam bem claras para vocês. Tá? Outra coisa que eu não posso deixar jamais de falar sobre São Maximiliano Kolbe é a influência da família Kolbe. Sempre nós falaremos sobre a influência dos Kolbe, do seu pai e da sua mãe. Porque está ali em São Maximiliano Kolbe valores. Na MI, na milícia, na sua vivência, e aqui é uma das coisas que vai passar muito para nós depois, a posteriori, são os valores religiosos de São Maximiliano Kolbe, que nasce aonde? A MI, ela nasce, claro, em 1917, no dia 16 de outubro, mas ela começa a partir de onde? Da experiência que São Maximiliano tem na sua casa, na qual, onde aos 8 anos, ele tem aquele encontro com Nossa Senhora. Este encontro acontece porque, enfim, há uma escolha de Nossa Senhora, mas também existe uma provocação, uma evocação do céu naquela família. Uma família inteiramente católica, uma família que prezava pelas práticas cristãs, e a mãe de São Maximiliano prezava pela correção do seu filho, pela sua boa educação. Eram pais extremamente dedicados à sua fé e dedicados à sua pátria. Outro ponto importantíssimo que vai aparecer já já para nós, e que aparece nas características da fundação da MI e na própria característica da milícia da Imaculada. Então os princípios religiosos que estão ali vão nortear a personalidade de São Maximiliano Kolbe. Um homem e uma criança extremamente forte. Uma criança comum, normal, peralta, mas que ao se encontrar com Deus, ao ter essa experiência de Deus, ele muda. E começa ali um itinerário de descoberta daquilo que ele deve fazer para a sua vida, como sentido para a sua vida, trazendo uma visão também logoterapêutica, né? Que também está norteado na toda a nossa vida. Existe a característica de São Maximiliano como um homem que foi forjado a partir de uma vida simples, a partir da graça de Deus e de pais estritamente, podemos dizer, conservadores, tradicionais, e que deram para ele esses valores, esse valor, tá? O valor familiar, o valor religioso, o valor de uma personalidade marcante, forte. Um homem que que por mais que vivesse uma vida muito simples, mas um homem dedicado, e aqui quero colocar um outro ponto importante, a sua fé, à família e aos estudos, que é um outro ponto que é importante. Mas aqui existe uma parte que é bem polêmica que eu quero falar para vocês. Às vezes nós temos uma visão de São Maximiliano Kolbe e não devemos deixar de ter esta visão, repito aqui, afirmo isso, como um homem muito... por exemplo, quando se fala de São Maximiliano, só se fala assim, a força criativa é o amor, que é muito bacana esta frase, fala muito de São Maximiliano, das suas atitudes, mas se fala pouco de São Maximiliano Kolbe, um homem impetuoso no sentido de um homem da missão, um guerreiro. Eu coloquei aqui o guerreiro Kolbe, um homem determinado, em relação aos seus valores, à sua fé, um homem de uma força humana que emana a força de Deus, do Cristo crucificado, do Cristo do Tríduo Pascal, na sua vivência. Um homem estritamente forte, decidido e alinhado com a sua fé, com a sua pátria e com seus valores conservadores. Talvez você que vai escutar isso aqui já vai trazendo a questão política. Eu estou falando conservador no sentido do homem que conserva as bases da sua fé,
as bases da sua família e que, no seu itinerário de amor e de missão, quer trazer para todos este verdadeiro itinerário do amor. Não é um amor que aceita todas as coisas, um amor que entra na ordem e nos conformes de Deus. Porque o que é imaculada é aquela que está preparada e formada na dinâmica da ordem de Cristo para gerar homens e mulheres nesta verdadeira dinâmica do amor. Não num amor relativista. Às vezes a gente vê São Maximiliano como um cara meio bobo, e ele não é um homem bobo. Há um fato interessante, ele estava em um encontro em que tinham várias pessoas e caçoavam dele, porque a Amy estava publicando muitas revistas, e aí colocaram em francês algumas umas ironias. E ele, ao saber daquilo ali, respondeu em francês para aquele rapaz. Respondeu de maneira muito respeitosa, muito, podemos dizer, amorosa, mas respondeu. Porque era um arrogante, não, para provar. E ele dizia isso, está aqui no livro da Maria Vinovska, se eu não me engano, deixa eu achar esse livro aqui. Está guardado aqui. E que ele dizia que a ação católica deve ser a primeira em tudo. Olha que coisa. Por que ele fala isso, gente? Porque está aqui em São Maximiliano um verdadeiro valor católico, e ele acreditava que esse valor católico é o valor que salva a humanidade. Porque a Igreja Católica é fundada por Jesus Cristo. Ela tem a Imaculada, aquela que esmaga a cabeça da serpente. Então, nós não estamos falando de um homem que é um Maria Mole, um homem que... Até o próprio ecumenismo de São Maximiliano Kolbe não é esse ecumenismo de que aceita tudo. É um ecumenismo de um diálogo respeitoso, porém, a partir da catolicidade. Dando a liberdade ao outro de aderir àquilo que ele acha que deve aderir, mas sempre de uma maneira muito firme a falar da igreja, de forma verdadeira, e não colocando panos quentes, como às vezes a gente coloca, as pessoas falam de São Maximiliano Kolbe como se ele fosse uma pessoa assim, que está, só fala das questões mais sociais. É um São Maximiliano que não é um homem firme. São Maximiliano tinha ideias militares, ele queria ser um guerreiro. Milit vem de guerreiros da Imaculada, vem de soldados, vem de luta, vem de batalha. Claro, e aqui tem a cabeça muito no lugar quando eu estou falando em batalha. Estou falando de atirar em alguém, mas essencialmente na defesa da fé precisamos ser violentos. A palavra de Deus fala isso, que o reino de Deus é arrebatado com violência. Os violentos na fé, os violentos no amor, os violentos em defender os verdadeiros valores, no tempo que estamos vivendo hoje, e que estão vilipendiando da fé. E isso vai aparecer na fundação da MI, em que os valores cristãos da família heteronormativa estão querendo ser substituídos por famílias novas, inclusive por pessoas de dentro da igreja que falam isso, de pessoas que apoiam o aborto, que votam em candidatos socialistas na qual a igreja já condenou. Quem se associa a essas coisas? Pessoas que aceitam o gênero, aceitam tudo aquilo que é contra a lei natural, contra a lei divina. A fundação da Milícia da Imaculada hoje deve nos colocar, deve nos chamar a atenção. São Maximiliano Kolbe é aquele homem que diz assim: não vos conformeis com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. São Maximiliano é um homem que não se conforma, não fica apático aos ataques que se fazem à igreja, mas ao contrário, vai em direção, ele entra em batalha como um exército, mesmo a milícia, exército em hora de batalha. Esse é o coração de São Maximiliano Kolbe, um coração que ama e que ataca a heresia. Ele diz: nós devemos odiar o herege, mas a heresia, para que este homem possa voltar à verdadeira ordem do amor. Esse é o coração de São Maximiliano Kolbe. Um homem forte, um homem de batalha, um homem de luta. Está ali Milit, não está Milit à toa. Então nós precisamos perceber, resgatar esta imagem de São Maximiliano Kolbe, aquele que não se conforma diante do ataque ao amor, que é Cristo. Tá? Não é aquele que peca por omissão. Tá? Então é importantíssimo dizer isso. Tá?
Vamos lá, vamos ao itinerário espiritual. Este livro, né, fantástico, que eu adquiri há muitos anos. Não vou mostrar a capa porque já não tem mais capa, né, de tanto mexer nele. E ele vai falar aqui no comentário do autor, que vou trazer alguns comentários que são interessantes. Algumas coisas eu já falei, tá? Primeiro ele traz que a teologia da MI é que Maria é o caminho escolhido pelo Filho de Deus para vir a este mundo e ser o salvador dos homens. Falamos sobre isso já na união hipostática, no desejo de Deus. Claro, aqui cabe ler Lucas 1, capítulo 26, seguintes, enfim. Né? E observar algumas lives que nós já fizemos aqui no nosso canal dos Filhos de Coube. Por sinal, essa live vai ficar salva no canal dos Filhos de Coube, do YouTube, tá? E ele vai dizer assim, Maria e a graça formam um binômio indivisível. União hipostática, tá? Mãe do autor da graça, colabora na comunicação dessa graça para os homens. Conquistar o mundo inteiro para Cristo pelas mãos da Imaculada. E ele começa a tratar do nascimento aqui da MI. Tá? Eu esqueci o nome desse frade, deixa eu achar aqui. Como eu já não tenho mais a capa, tem que colocar depois nos comentários. Enfim, como eu falei a você, eu estava pensando em fazer uma coisa e depois Deus me inspirou a fazer outras coisas aqui. Vamos lá, vamos seguir aqui a inspiração. Eu vou colocar aqui algumas coisas que eu destaquei, né, que já estavam destacadas, que vai dizer assim, com lembranças de São Maximiliano Kolbe. Lembro-me de que quando adolescente comprei uma pequena imagem da Imaculada por 5 copeques. Além disso, no seminário menor, recorda São Maximiliano Kolbe, enquanto assistíamos do coro à Santa Missa, de rosto no chão, prometi à Santíssima Virgem Maria, cuja imagem dominava o altar, que havia de combater por ela. São Maximiliano promete combater por Nossa Senhora. Você, Mirit, que está me ouvindo, você é chamado a combater por Nossa Senhora. Nós somos chamados ao combate, não à apatia. Né? E ele vai dizer que ele não sabia ainda como combater, né? E ele rezava sempre aquela oração, sobre a vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus, não despreze nossas súplicas. E ele vai dizer assim, no genuflexório da minha cela, né, na cela dele rezando, tinha sempre a imagem de um santo a quem Imaculada havia aparecido. Né, muito parecido essa questão também que empolga São Maximiliano, a conversão do judeu Afonso Ratisbonne, né? São essas questões. Tem um documentário chamado Fátima, o Último Mistério, vai falar que a primeira reação de Nossa Senhora é a fundação da Milícia da Imaculada por São Maximiliano Maria Kolbe. É importantíssimo esses fatos. Então, assegurado dessa certeza, ele põe mãos à obra. É interessante aqui porque São Maximiliano Kolbe, ele vai passear pelas ruas de Roma e ele vai ver esse é um dos motivos da fundação da MI. Ele vê aquela passeata da maçonaria, colocando palavras blasfemas contra o Papa, tá? Invertendo a imagem de São Miguel, colocando ela sendo derrotado por Lúcifer. Uma mentira, né? Porque os filhos das trevas, eles geralmente, né, estão ligados ao pai da mentira. Então São Maximiliano observa aquilo ali, fica indignado e se pergunta, por que a gente não faz nada para defender a igreja? Então, confiando neste ímpeto, pedindo orientação a Deus, a partir também da obediência, ele junta com os outros 6 chamados 6 fundadores, né? E naquele quarto, a partir de um papelzinho, coisa muito simples, faz todo o itinerário daquilo que o itinerário e a coluna da MI. Tá? Quem primeiro assina é o Frei Paulo, ou Paul, né? Paulo, né? Que já era um sacerdote, aí começa ali. E dali ele começa todo o itinerário da MI. Lembrando que os primeiros anos primeiro ano da MI foi muito difícil. Porque, primeiro, as pessoas não acreditavam em São Maximiliano Kolbe, achavam que ele era um sonhador, ele era chamado de um marmelada. Olha só, gente. O primeiro ano foi só para entregar medalhas milagrosas, né, que eles diziam que é um cartucho. Olha São Maximiliano, o cartucho dele, né, cartucho espiritual. E até ele teve que mendigar algumas coisas, né, para publicar o Cavaleiro. Então foi um ano difícil.
acho que se não me falha a memória, 2 dos fundadores estavam ali, morreram. E aqui ele vai falar que esta morte, que foi difícil para ele, mostra que eles vão para o céu para interceder pela causa. Então o que é que você tem aqui? Um começo difícil, você tem as dificuldades, mas esta dificuldade o motiva a seguir em frente. O motivo a seguir em frente porque estava determinado. Ele acreditava no projeto, ele acreditava na graça de Deus, ele acreditava nesse chamado da Nossa Senhora para combater. E esse combate começa ali. O combate começa nele mesmo. E essa dificuldade aparece para quê? Para maturar o santo de Auschwitz. Tudo que acontece na fundação do EMI vai se discorrer na missão do Japão e prontamente vai discorrer em Auschwitz. Isso para nós é importantíssimo. Em quantas dificuldades nós desistimos e não recorremos a Nossa Senhora. Lembra sempre da oração sobre a vossa proteção que recorremos, Santa Mãe de Deus. Não havia nada, mas ele continuou, porque eles não estavam olhando. Lembra do texto que eu comecei? Não estava olhando para aquilo que ele viu, ele estava olhando além. Há uma frase de São Maximiliano muito bacana que diz: o meu olhar está sempre atraído para novos horizontes. Ele estava observando além. Nós devemos observar além, Milites. Quantos de nós, até os filhos de Kobe, tem ficado no meio do caminho? Porque e a gente acha que o caminho é o caminho da cruz. Lembra que Cristo falou em Marcos capítulo 8? Toma a tua cruz, é o caminho da cruz. O sacrifício. Essa é uma palavra que norteia os escritos de São Maximiliano. Até a própria consagração diária. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Nós esquecemos disso. Esquecemos que estamos rezando. Tá? E depois disso, São Maximiliano cai doente, gente. São Maximiliano fica doente. Tem uma crise, né, de tuberculose, ele tinha um pulmão danificado, ele tinha muitos problemas de saúde, vai para o sanatório em Zakopane, se não me falha a memória. E é naquele local que ele, São Maximiliano está ali, distante do seu projeto, mas naquele sanatório ele começa a evangelizar. É ali que ele converte, pelas mãos da Imaculada, um judeu, um ateu, ele converte um judeu, ele vai convertendo aquelas pessoas, ele chega a ser proibido de entrar na ala, porque ele estava começando uma confusão de conversão lá, olha que coisa, gente. E aí ele fala o quê? Eu vou vir nos horários de visita, ia lá e continuava evangelizando, saía muitas vezes à noite para poder ir ao hospital, atender a confissão dos doentes. Há um fato que é interessante no livro da Maria Vinovska, que havia um homem que ele estava ali o tempo inteiro conversando, tentando convencer o homem a acreditar em Deus. Depois que o homem começou a acreditar em Deus, ele falou: tu vai se confessar. Olha, sacramento, ele deveria ser muito amoroso. Não, deixa ele do jeito que está. Não, porque ele sabia que era importante para a alma daquele homem. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Porque aquele homem estava para morrer. E São Maximiliano, tentando converter aquele homem a se confessar, ele falou: aceita a medalha milagrosa. Quando ele coloca a medalha milagrosa naquele homem, milagrosamente aquele homem aceita a conversão. Se não me engano, é um jovem, e esse jovem falece. Quando a mãe dele chega e vê, né, acho que ele era um jovem judeu, se não me falha a memória, ela vê a medalha milagrosa, ela fica irritada. E fica, ele se irrita, já mandou o camarada para os braços da Imaculada, isso é o mais importante. Percebe? São essas grandes questões. Mesmo ali, São Maximiliano cumpre a palavra de Deus. Mesmo enfermo, eu sou guerreiro. Ele é um guerreiro nas enfermidades. Ele é um guerreiro nas dificuldades. Esse é o coração dos milites. De homens da guerra. Guerreiros. Essas são grandes dificuldades na fundação do EMI. O convento começa a ficar grande, ele tem que arrumar uma máquina, tem tudo uma providência que precisa acontecer na vida de São Maximiliano para poder publicar a revista do Cavaleiro da Imaculada. Com licença. Mas sempre a Imaculada vem providenciando todas as coisas. Essa é uma outra característica da milícia, a confiança inteira e total na providência, na Imaculada. Tá? Pegando aqui do itinerário espiritual, olha que coisa, eu gosto sempre de ler esse texto. Por que eu estou resolvendo ler o texto?
Porque as pessoas dizem que acham que a gente inventa as coisas sobre São Maximiliano Kolbe. Nós não estamos falando do que ouvimos falar de São Maximiliano Kolbe, estamos falando dos seus escritos. Há uma tendência de se colocar um São Maximiliano Kolbe que às vezes não é o São Maximiliano Kolbe. E que não é ruim, mas também nós não podemos deixar a raiz da MI, tá? Olha o que fala São Maximiliano Kolbe sobre a milícia. Além disso, os seus cavaleiros não se limitam a defender a fé, lançam-se ao ataque, na ofensiva, para conquistar as cidadelas inimigas, avançar, mas nutrindo em seu coração um amor sem limites ao próximo. Olha que bacana isso aqui. O mesmo amor da Imaculada, embora o próximo não seja só o estrangeiro, de raça, cor diferentes, mas também o inimigo aberto da religião, da Imaculada de Deus. Avançam também com ódio, um ódio implacável, o ódio que a Imaculada nutre em relação ao mal e ao pecado, mesmo que seja leve. Então, um milite não pode se conformar com as coisas que acontecem nesse mundo contra a fé, contra a família, a favor do aborto. Um milite deve ter um ódio implacável contra o mal, contra o pecado. Mesmo venial. Desculpe. A paróquia da Senhora Aparecida foi atacada. Claro, você não vai nutrir o ódio contra aquele homem que fez aquilo ali. Mas existe um ódio contra o sagrado, contra a Igreja Católica. Um padre foi sequestrado, um padre foi morto, um padre foi preso. É uma falta de respeito com os homens de Deus. E nós precisamos, nesse momento, nos unir em oração, mas também em ações. Nós precisamos também proteger nossos filhos do mal que está aí neste mundo. Das ideologias, das coisas profanas. É o projeto de vida de São Maximiliano. Devo ser o santo, o grande santo. Esse também é projeto da MI. Avançar contra o mal. Eu escutei esta frase de um pastor. Ele falava para mim que quando nós nos calamos, o mal faz festa. O mal precisa saber que nós estamos ali para falar, para denunciar, para debelá-lo, para combater. Porque nós estamos com as armas da verdade, nós estamos com aquela que esmaga a cabeça da serpente. A confiança de São Maximiliano Kolbe. Ele vai dizer: cada conversão e cada passo no caminho da santificação são obra da graça, enquanto a dispersadeira de todas as graças que brotam do sacratíssimo coração de Jesus não é outra, senão a sua mãe, a Imaculada. Por isso, quanto mais uma alma se aproxima dela, tanto maior a abundância da graça que obtém. Então nós precisamos buscar a santidade. Vamos falar mais adiante, talvez sejam 2 lives aqui, não sei, sobre a dimensão horizontal e vertical da MI. Importantíssimo para o milite. Conquistar o mundo inteiro para Cristo pelas mãos da Imaculada, mas conquista primeiro o teu coração para ela, fala São Maximiliano Kolbe. E aqui já vimos, a MI é um movimento de ataque, não de defesa. São Maximiliano Kolbe, ele estava no ônibus, num trem, e ele debelava as pessoas, ele instigava debates. Quando ele via que alguém vilipendiava a fé, ele entrava naquela conversa de maneira muito inteligente e ia questionando através de debates. E aqui, gente, a importância da oração, mas também dos estudos. A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Como nós podemos debelar o erro se a gente não conhece? A gente não conhece a palavra de Deus. A gente não conhece de filosofia. São Maximiliano tinha 2 doutorados. Você precisa ter 2 doutorados? Não, você pode estudar, buscar, ter conhecimento. Tantos recursos existem hoje, tantas pessoas à disposição. Por exemplo, eu vou falar, os nossos filhos de Kolbe estamos à disposição. Nós estamos estudando. Nós sabemos tudo? Não, mas estamos buscando conhecer. Por quê? Para a gente não. Para vocês, meus irmãos, para que a gente possa levar a verdade. São Maximiliano Kolbe, ele conhecia de tudo, gente. Ele lia de tudo. De astrologia, ele conhecia de tudo. Falam as pessoas que conviveram com ele. De tudo São Maximiliano conhecia. Não era à toa que na cidade da Imaculada, várias habilidades estavam ali a serviço de Deus. Então é necessário isso. É necessário colocar o seu conhecimento
em função da Imaculada, porque a partir do momento que nós nos consagramos a ela, que é uma das condições, pertencer à Imaculada, pertencendo a ela, nada mais me pertence. Pertence a ela a serviço de Cristo. Teologia, eu preciso colocar a teologia a serviço da Imaculada. Precisamos colocar todas as nossas forças para a evangelização. Não é isso que São Maximiliano falava? Para nós a pobreza extrema, mas para a evangelização o melhor. A melhor máquina para produzir o cavaleiro. Falavam dos filmes, ele dizia, produzam filmes católicos. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de mírites, de denunciar as coisas desse mundo, repito, contra a fé, os sacrilégios contra a fé, os sacrilégios contra a família. Sempre temos que ser contra o aborto, contra a ideologia de gênero, são os grandes perigos, as ideologias deste tempo. Nós não podemos nos calar, nós precisamos nos reunir, ter a humildade de rezar, estudar, denunciar, para ajudar as pessoas a saírem da condição do declive, do mal, do pecado. Essa é a nossa função. O que faz um militar? Luta, salva vidas, usa as armas que Deus te dá para isso. A nossa maior arma é a Imaculada. São aquilo que a Igreja Católica sempre foi a igreja da fé e da razão. E nós não conhecemos porque, será que nós verdadeiramente a amamos? Pela Imaculada. Então esse programa, aqui como São Maximiliano coloca, é um programa muito simples. A finalidade é a conversão dos pecadores, dos hereges, dos cismáticos, dos maçons e a santificação de todos, sobre o patrocínio da mediação da bem-aventurada Virgem Imaculada. Essa é a finalidade. As condições: total oferecimento de si mesmo para a Imaculada, como instrumento na mão dela, e levar a medalha milagrosa. Os meios: as súplicas, as orações, né? E usar todos os meios legítimos. Tudo, todas as suas habilidades para a evangelização. Esse é o programa da MI. Poderíamos destrinchar mais aqui. O livro Itinerário Espiritual traz esse programa aqui de forma muito, né, destrinchada, fala da obediência. É um livro fantástico. E ele fala das dificuldades também da MI. Não vou tratar dessa parte aqui, porque eu já falei sobre isso numa live, né, passada sobre o sofrimento. A fundação da MI, gente, foi muito difícil, da Cidade da Imaculada. Eles sofreram muito. Mas é um sofrimento que foi maturando, eu repito isso, a vida daqueles frades que estavam dando uma vida pela causa. Eu quero trazer aqui uma questão, talvez eu volte ao itinerário espiritual, a depender do tempo, sobre a minha impressão, e aqui são as minhas impressões, tá, das influências da MI, da fundação da MI. São características que eu percebo quando eu leio São Maximiliano Kolbe, quando eu leio outros santos. No livro São Maximiliano Kolbe, Mestre e Doutor da Oração, né? Este é uma cópia. Este é um livro, acho que não dá para ver esse livro, por conta da luz. Olha só. Tá? Ele vai falar de algumas influências de São Maximiliano Kolbe, somente os mártires, né, santos que tiveram, e aqui o próprio itinerário espiritual já demonstra aqui que ele tem influência de santos, principalmente santos na qual Nossa Senhora apareceu para esses santos. Também mártires, santos que deram a sua vida. Tá? Eu percebo bem, claro, aqui a influência, esse aqui é preciso, é a influência de São Francisco de Assis. A pobreza extrema dos frades na Cidade da Imaculada, né? Porque é uma ação franciscana. Até tem uma questão que é interessante. Achavam que São Maximiliano queria fundar uma nova ordem. Ele disse que não, o objetivo dele era fortalecer a ordem dos conventuais e torná-la maior ordem, inclusive com o objetivo de unir as outras ordens. Então a função da MI não era uma função de uma milícia fundar uma nova ordem, mas fortalecer os conventuais. Essa era o desejo de São Maximiliano Kolbe. Nunca foi o desejo de separar, né, dos frades. Ele é franciscano. Até um fato interessante na Cidade da Imaculada, um bispo, se não me falha a memória, norte-americano,
olha, entra na Cidade da Imaculada, vê as máquinas e pergunta: o que São Francisco diria se visse aqui essas máquinas? Ele diria: São Francisco arregaçaria as mangas e começaria a trabalhar. E esse bispo faz uma doação, né, generosa para ajudar na compra de uma nova máquina. No itinerário de uma evangelização, você tem ali São Francisco queria ser cavaleiro, né? E depois ele se torna um cavaleiro de Cristo. É dele que vem, claro, toda a formação franciscana de São Maximiliano Kolbe, está ali nos conventuais, tá? Esta ordem que obedece ao Papa, vai para os conventos, né? É uma ordem fantástica, com certeza, né? De muitos grandes santos. O amor também é Imaculada, que vem não só da sua família, mas da própria ordem franciscana. Uma outra questão que é muito interessante perceber de São Maximiliano Kolbe, que eu percebo bem, é a influência beneditina na vida de São Maximiliano Kolbe. Observe o que se fazia na Cidade da Imaculada, o que esses mílites faziam. A evangelização naquela época maior era pela imprensa, tá? Vou falar já sobre isso. Mas como é que era esta vida dentro da Cidade da Imaculada, e que impressionou muitos jovens. Jovens começaram a ir porque ele começou a tirar fotos de frades que trabalhavam. Um itinerário de orat et labore, oração e trabalho. São Maximiliano Kolbe vai escrever, né? Vai falar que o verdadeiro sucesso da Niepo Kalanov estão em frades que se revezam à capela e ao trabalho. Oração e trabalho. E ele vai dizer que o verdadeiro sucesso da milícia, da Cidade da Imaculada, é um sucesso espiritual, que vem do Espírito. Que vem do Espírito. E aqui o que fala para nós, a nossa vida deveria ser pautada por uma vida de oração e trabalho. Uma vida em que a graça de Deus, e olha que interessante, mostra a fundação da EMI, ela penetra a ação do homem que se entrega, a entrega imaculada, as condições da AMI, e que parte em ação no trabalho, na sua vida cotidiana, no seu trabalho. Aonde você trabalha, você é um milite. Aonde você trabalha, você é um testemunho. Você deve falar de Deus, falar da Imaculada, ser o exemplo. Quando faltares as palavras, seja o exemplo. São Maximiliano Kolbe falava aos frades no momento da guerra, em que alguns tiveram que voltar, né, estarem ali, né, de certa forma como civis, que no coração de cada milite que estão em qualquer lugar do mundo está uma Cidade da Imaculada. No seu coração está a Cidade da Imaculada. No meu coração, no coração de cada consagrado, está uma Cidade da Imaculada, está a MI completa. Então, esta entrega desta vida espiritual, porque primeiro vem do alto, vem de Deus, é Deus que fornece esta força pela Imaculada. É interessante, o verbo se faz carne, esta unidade, esta união hipostática que falei, ela está ali nesse programa teológico que é muito real da EMI, na nossa vida, e a ação do trabalho. Cristo, o verbo de Deus, aparece com o corpo, olha, fala, toca as pessoas. É prático. Na vida do trabalho, frades sapateiros, frades que eram bombeiros, frades que estavam ali, frades que escreviam. É interessante. Parece a regra do São Bento que está ali. Ação. A ME é uma ação. Uma ação neste mundo. É uma ocupação mesmo de cidadelas, de locais. Aonde tu trabalhas, ocupa este local para a Imaculada. Porque para o verdadeiro fim da Imaculada. O triunfo do Sacratíssimo Coração de Jesus pelo Imaculado Coração de Maria. O meu coração imaculado triunfará. Onde tem a presença do triunfo do Imaculado Coração de Maria, tem o triunfo do Sacratíssimo Coração de Jesus. Então eu vejo muito essa influência da ação beneditina, da vida de silêncio, tá? Nas suas conferências, o silêncio, a contemplação, a vida de contemplação, e acima de tudo, e aqui para mim, né, podem me chamar de louco por falar isso, eu vejo uma influência muito forte de São Maximiliano dos jesuítas, Santo Inácio de Loyola. Porque o que a ordem jesuíta queria fazer? Debelar os... Primeiro, Santo Inácio
se baseou no primeiro momento em São Francisco de Assis. No primeiro momento, a ordem jesuíta ela era penitente. Olha que interessante. São Maximiliano é franciscano, por excelência, penitente. Um homem que vive de penitência, de uma pobreza extrema, das dificuldades que geram a força de Cristo, conforme nós lemos na primeira parte, em 2 Coríntios 4. Mas, acima de tudo, Santo Inácio de Loyola depois queria debelar os inimigos da fé. Ela é a grande reação à reforma protestante para atacar os inimigos da fé. E o que é que Santo Inácio faz? Em cada local que Santo Inácio chega, ele constrói uma igreja, uma escola. Aconteceu aqui no Brasil, a cidade de São Paulo foi formada assim. Uma igreja, uma escola, catequizando os índios, dando aos índios a plenitude. Essa conversa que se existia de que índio não tem alma, não se dá o batismo a quem não tem alma. Só conversa. Ao negro, ao contrário, estava ali para ensinar, deu ao índio cultura, deu ao índio sabedoria não só a humana, mas também a do alto. E aonde chegava a ordem jesuíta, eles iam debelando a reforma protestante, expulsando os inimigos da fé. São Maximiliano Kolbe faz uma cidade para a Imaculada e ele deseja conquistar o mundo inteiro. Ele deseja colocar uma cidade da Imaculada em cada país, em cada local, como os jesuítas. Em cada local, queria na Índia, não deu certo, posteriormente foi convidado, mas ele vai ao Japão. E quem chegou primeiro ao Japão, senhoras e senhores? Os jesuítas. Os jesuítas chegaram primeiramente. Então a MI é uma nova companhia de Jesus. O que é como foi fundado naquele quarto da Universidade de Paris, os jesuítas, os primeiros santos fundadores. Se não me falar a memória, Santo Inácio de Loyola, Pedro Fabro e o fundador da cidade de Salvador, o padroeiro da cidade de Salvador, São Francisco Xavier. Eles eram conhecidos como a Companhia de Jesus, os soldados de Jesus. Eram como soldados de Jesus. O que é a MI? Soldados da Imaculada. Com certeza São Maximiliano, vendo este ímpeto de Santo Inácio de Loyola, vai ao encontro da missão, vai nos locais, fundar a cidade da Imaculada, o quartel-general. Milite, a sua casa é um quartel-general. A sua casa é uma cidade da Imaculada, é um QG da Imaculada, é um local em que, a partir dali, grandes ações de conquistas do mundo inteiro devem acontecer, primeiramente na sua casa, para o mundo inteiro, nos seus vizinhos familiares. É ali que deve se fomentar os milites. Então, eu percebo que São Maximiliano bebe desta fonte, como também de Santa Teresinha, a ecônoma, né, da ordem, né, da MI. Ele vai fazer um trato, eu vou rezar pela tua canonização e tu cuidas da finança, né? Santa Teresinha é considerada, né, padroeira das missões. Olha que interessante, gente. A vida dos santos está esquecida por nós católicos. Nós podemos voltar a ler a vida dos santos. A vida de São Maximiliano é fantástica. É uma vida de uma santidade no dia a dia. O milite, ele luta no dia a dia como um soldado que defende o Estado, que defende as coisas no dia a dia. E para a gente finalizar esta live, né, eu quero trazer para vocês aquilo que São Maximiliano fala nos exercícios espirituais da questão da dimensão vertical e da dimensão horizontal para a condição do milite. Né? Ele fala que aqui, eu vou ler para vocês, é bom ler o que o santo está dizendo, né? Para não dizer que nós estamos inventando coisas aqui. A primeira condição, que é a vertical, tem que se realizar por meio da santificação, que é a aproximação de Deus. Eu preciso buscar a Deus. Quanto mais ela for sólida e perfeita, tanto mais dá garantia para a eficiência do apostolado. Então, eu preciso buscar a Deus, ter fome e sede de Deus, para que esta fome e sede de Deus se desembarque no apostolado. Quanto a formação vertical é sólida, é capaz de superar todas e qualquer dificuldades. Nossa, menos de um minuto. Eu vou deixar cair esta live, tá?
Vou deixar cair menos de 10 segundos, né? E eu vou voltar trabalhando esta parte e abrindo para perguntas para quem quiser perguntar. Um local aqui para perguntas, faltando 10 segundos, vocês podem colocar aqui onde está o meu dedo. Há uma interrogação, vocês podem fazer perguntas. Senão, eu termino esta parte e encerro.